Boa noite. Queria agradecer o convite feito pela Escola da Magistratura Federal, na pessoa do Dr. Márcio Rocha, do Dr. Gebran, que me convidou especificamente para tratar desse tema. É um tema que, confesso para o senhor, quando eu li o tema que fui incumbido, eu disse, meu Deus, e agora? Né? Então, fiquei muito feliz de chegar aqui e encontrar a doutora Salise, que meus cumprimentos, e revela sempre um prazer, porque nós já estivemos do outro lado, como alunos, né, doutora Salise, lá em Palermo, e é sempre quando eu olhei para eles, e agora, doutora Salise? Eu tenho mais dúvidas do que certezas, né? Ou seja, e continuo com muitas dúvidas, ou seja, nós estamos aqui para, obviamente, para buscar aperfeiçoar este instituto, né? E espero poder contribuir com algumas observações que eu lançarei de forma bem objetiva. Então, praticamente, eu tenho aqui o sumário que eu apresento: introdução, base legal, aspecto temporal, competência para homologação, benefício ao colaborador para o processo que já há sentença condenatória e sua natureza jurídica, validade, possibilidades e limites para a utilização dos elementos obtidos a partir da colaboração. Sexto ponto, papel do advogado, conclusões. Claro que depois vai ser disponibilizado, obviamente o Dr. Gebran já também, atendendo ao pedido, esta fala, penso que ficará melhor na forma escrita, né? Então, para feitos de artigo, onde apontaremos mais detalhes. A introdução. O instrumento da colaboração premiada, nós sabemos, isso já se disse, este evento tem esta finalidade, né? Inovou sobremaneira a atividade investigativa e a instrução processual criminal. À medida que eu ouvia o Dr. Carlos Augusto Casarré, guardei uma frase dele que diz: quebra de paradigmas, né? Nós estamos perante um instituto que, de fato, quebrou um paradigma. E, na perspectiva dos advogados, então, isso é inquestionável. Eu me lembro, e o Tracy deve lembrar muito bem, que quando surgiu a lei, nós já sentíamos essa mudança com a lei de lavagem, com a lei de organização criminosa. Esse instituto, modernamente, pode ser apontado com a lei dos crimes financeiros, né? Já havia no artigo 25 da 7492 uma referência a este tipo de colaboração, mas a mudança, sem dúvida, em toda a sua configuração, foi com a 12.850. E me lembro que eu dizia, olha, para os meus colegas, nós, advogados, precisamos discutir esse instituto porque altera a forma de entender a advocacia, né? Uma advocacia tradicional, sempre assentada no contencioso, né? Sempre até o último, e vocês devem saber que entre nós, entre os advogados, sempre no início houve os que faziam e os que não faziam, né? Então, os puros e os impuros, né? Os combativos, os aguerridos, os briguentos, né? E os que cediam esse papel quase de assistentes do Ministério Público, né? E são posições que eu respeito, né? Se a gente for olhar, nós sabemos na doutrina, tem posições do próprio Zaffaroni, que é contrário. O Zaffaroni é contrário na essência do Instituto. Ele diz que isso é um instituto da traição, né? Um instituto que não pode ser acolhido na nossa cultura jurídica, né? E se esquece, obviamente, de inúmeros documentos internacionais e se esquece também de questões atinentes à própria segurança pública, né? Mas já vamos adentrar isso. E os advogados, embora, começaram a ver que não há puros e impuros, há advogados e advogados de defesa, e justamente como a lei diz, esse é o mecanismo de obtenção de provas, né? O meio de defesa. Desde a promulgação da lei que proibiu o Instituto, é difícil, vejam só, é difícil atestar um caso prático onde seja possível considerar integralmente encerrada a colaboração ante os seus inúmeros desdobramentos em procedimentos das mais variadas naturezas. O resultado prático que nós temos hoje é que desde que o Instituto tem essa feição, nós não podemos dizer que é uma colaboração encerrada praticamente.
porque há um inquérito lá em Manaus, há um inquérito em São Paulo, há uma investigação começando em Londrina, né? Então, veja como a colaboração tem esta, e aí me atrevo a dizer que a sua natureza, ela é sistêmica e plural, né? Porque, de fato, se abre um horizonte que eu não posso, a gente não pode negar o óbvio. Isto é a realidade. Nós devemos trabalhar como a gente adapta o nosso modelo legal a esta realidade. E aí, vejam a grandeza de participar, doutora Salles, de um evento com professores, juízes, procuradores, porque o que todos nós aqui, todos que estão aqui presentes, querem um país melhor, querem uma sociedade mais justa e querem que a lei penal seja igual para todos, né? Eu acho que esse é o critério que nos move e que nos motiva a estar aqui presentes. Então, e aqui eu trago também a contribuição do Luiz Greco e a Laura Leite. Recentemente, eles falam em 3 espécies de colaboração, né? A colaboração repressiva ou retrospectiva, a colaboração preventiva e a colaboração compensatória, né? Onde se enquadraria a nossa chamada colaboração tardia, né? E aqui também gosto de apontar 2 documentos que, via de regra, são ignorados e vale reforçar isso, porque a Convenção de Palermo já traz no seu artigo 26 afirma categoricamente que a ferramenta da colaboração como apta ao combate do crime organizado, sem colocar qualquer termo quanto ao momento em que essa possa ser realizada com o Poder Judiciário. Ou seja, é uma premissa que diz: os países se adaptem. Se a gente olhar também a Convenção de Mérida, no seu artigo 37, também diz que tem que dar esses benefícios, ou seja, temos que... o paradigma mudou, né? E podemos argumentar ainda que, quando a gente olha a nossa Constituição e a gente analisa a segurança pública, me lembro do doutor Walter Nunes, doutor Nivaldo me dizia assim, por que vocês sempre não falam da segurança pública? Porque todos nós somos responsáveis pela segurança pública. A segurança pública é um valor de todos, né? Então, e aí entraria um fundamento da colaboração tardia, porque o legislador deixou bem claro, ou seja, depois da sentença condenatória. Está lá, está claro. E mesmo na fase de execução, não obstante, ainda não tem os requisitos objetivos para a progressão de regime, por exemplo. Ou seja, o legislador está dizendo, mudou o modelo, né? E eu quero que o privado tenha essa consciência, porque independentemente da questão ideológica, independentemente de utilitarismo, não, ou seja, a ideia nesse parágrafo 5º é que a segurança pública é função de todos. E com isso diz, olha, não me interessa saber o momento, podem contribuir cada um com o Poder Judiciário, porque essa é a nossa orientação, e aqui, obviamente, quando é de caráter preventivo, né, evitação de novas práticas delitivas por meio de estruturas organizadas, ou compensatória, no caso, por exemplo, da recuperação de ativos, produtos e proventos de crime, né? Se a gente for olhar e aqui o doutor Gebran disse, não, eu quero que você fale como advogado também, né? Eu tenho um cliente da Lava Jato, doutor Gebran, que nos meus contratos de honorários, ele diz, olha, Rodrigo, eu posso te pagar, mas você vai ter que ir para São Paulo e receber num local lá, eu vou te dar endereço. Eu falei, não vai dar. Não, muito obrigado. Não, muito obrigado, porque o doutor Márcio, o doutor Nivaldo, que me conhecem há muitos anos, sabe como é difícil você, degrau por degrau, na tua vida profissional, e um ato desse, imagina uma filmagem, você entrar num local para você retirar o dinheiro. Não vai dar. Mas, e sem quebrar meu sigilo, ele disse, mas se o senhor for para determinado país, o senhor retira esse dinheiro. Também não vai dar. Porque tem câmera me filmando. Então, imagine, ou seja, o advogado esteve na Nova Zelândia, num banco tal.
Então, moral da história, não recebi meus honorários. Então, portanto, quando você fala produto do crime, sem a quebra do meu sigilo, né? Hoje, se eu voltasse a falar com esse cliente, eu diria, olha, acho que você pode, sim, iniciar uma nova conversa, porque, de fato, você pode estar dentro dessa modalidade, que é uma colaboração tardia, o produto do crime. Né? Imaginem, então, vejam a importância desse instituto. Base legal e aspecto temporal. Na prática odierna, todos nós sabemos, e aqui o Dr. Tracy, que eu tenho um profundo respeito, já dialogamos bastante sobre o tema, nós sabemos que a colaboração ela é efetivada, via de regra, na fase preliminar, né, ou antes da aprovação de qualquer edito condenatório. E o marco legal, como já expliquei, está lá no artigo 4º, parágrafo 5º, né? Por isso que é possível se admitir, mesmo em sede de execução penal, modulando-se benefício à utilização dos elementos obtidos a partir da colaboração conforme o momento procedimental em que é realizada. Eu informo aqui, acho que é de conhecimento de todos, que, por exemplo, no caso do Marcos Valério, foi na fase de execução que se concedeu esse instituto, se aplicou esse instituto na fase da execução penal. Né? Então, a fase em que é entabulado o acordo também impactará, contudo, na competência para sua homologação. Ainda na base legal e aspecto temporal, vejam, quando nós nos referimos à colaboração tardia, pessoal, diz respeito apenas a um aspecto temporal, não jurídico. Tá? A colaboração espontânea prevista na Lei de Lavagem de Dinheiro, artigo 1º, parágrafo 5º, com as alterações promovidas pela 12.683, também já indicava previamente o mesmo entendimento, sendo possível a cooperação de investigado, acusado, condenado a qualquer tempo, né? Desde que restasse demonstrada utilidade e efetividade para apuração de outras infrações penais ou recuperação dos ativos. Vejam, precisaria ter um parágrafo à parte, isso vai estar no artigo, sobre o chamado a colaboração tardia na recuperação dos ativos. E também é importante mencionar, fui olhar o Manual de Colaboração Premiada, editado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA, publicado em janeiro de 2014, prevê a hipótese da colaboração tardia, em seu item 5º, nos seguintes termos. Há ainda a possibilidade de colaboração tardia, isto é, aquela cuja vontade de colaborar surge depois da sentença. Aplicam-se as mesmas regras da colaboração investigativa ou intercorrente, com a diferença que será processado ou pelo tribunal a quem competir, ou o julgamento de recurso, ou pelo juízo das execuções penais. Então, toda a problemática que nós tratamos desde o início deste evento, se aplica também para a colaboração tardia. A discussão sobre a impugnação de terceiros, sobre a corroboração da prova, né? Imaginem o momento que o sujeito decide fazer uma colaboração na fase de execução penal. Se abrem vários procedimentos, todos esses questionamentos que as pessoas que me antecederam trouxeram brilhantemente sobre esse tema para aperfeiçoá-lo, valem também para a colaboração tardia. Então, o arcabouço normativo, né, está claro, não há como negar a procedência desse instituto, e com isto eu fecharia esse ponto dizendo que não é admissível uma interpretação restritiva desse instituto. Competência para a homologação. Né? A competência para a homologação da colaboração é empreendida após a sentença condenatória será definida pelo grau recursal em que se encontre o feito, pela ação ou recurso para os tribunais superiores. Né? Portanto, a título exemplificativo, podemos nos deparar com a apresentação de colaboração em sede de admissibilidade de recurso extraordinário. Ou seja, quando o mérito da apelação já foi julgado. Ou seja, já foi julgado, vai para o recurso extraordinário, aí o advogado conversa com o cliente e diz, vamos partir para outra linha, ainda é o momento de fazer a colaboração tardia.
Se já transitado em julgado, a condenação encontrando-se em fase executória, será competente o juízo de execução para homologação da colaboração que produza efeitos sobre a pena em cumprimento. Aqui vale a súmula 611 do nosso Supremo. Tais regras de competência apenas serão excetuadas quando a colaboração versar sobre pessoa com prerrogativa de foro, razão pela qual será definida conforme as normas processuais e constitucionais. A doutora Gabriela já fez a pergunta, né, sobre a inquietação dela, sobretudo na primeira instância, porque é muito fácil, né, doutora Gabriela, quando vem de cima para baixo, a decisão de cima para baixo, não quer discutir. Agora, quando é pelo juiz do acordo, aí, de fato, a sua pergunta foi bem respondida pelas pessoas que estavam aqui nesta mesa, né? Foram, pelo menos, deu uma provocação boa para dizer como é que eles vão, resolver. Benefícios ao colaborador para o processo em que já há sentença condenatória e sua natureza jurídica, né? Vejam, apenas uma... Vejam, em termos de benefícios, comparado com uma colaboração intercorrente, doutor Três, os benefícios são, alguém poderia pensar, são exíguos, né? São poucos, mas não, a diminuição de pena até a metade, é o critério discricional do magistrado, até a metade, ou a progressão de regime mesmo não preenchido os requisitos objetivos de Código Penal da Lei de Execuções Penais. Como advogado, eu devo dizer assim, que, obviamente, nós apresentamos as diversas linhas de defesa que o caso pode comportar, né? E nós vamos dizer para o cliente, olha, entendemos que é factível seguir esta lei, né? É factível ir para outra lei, né? E veja a importância do defensor, que ele que literalmente bate o martelo, né? Eu me lembro de uma situação, sem indicar o caso concreto, onde o meu cliente foi preso, ele, a esposa e o filho. E a filha ia prestar depoimento. E a filha, eu me vi numa situação, doutor Douglas, assim, que eu subia no primeiro andar, descia no segundo, voltava para o primeiro, daí para o terceiro, porque os três estavam, um em cada sala, né? E depois do depoimento a gente conversou e disse, olha, a prova é robusta, né? Ou seja, o sujeito tinha colocado praticamente todos os ganhos ilícitos em nome dos filhos, em empresas e tal, pelo menos assim, de forma indiciária, ou seja, estava aí. O caminho é esse, vai ser difícil, a tua esposa está presa, eu posso entrar com habeas corpus, mas também há esse meio. E o advogado tem que apresentar, tem vários caminhos, né? O senhor que, como disse o doutor Gustavo Badaró, o próprio cliente que ligou para ele, né? Às vezes, no meu caso, a gente... Já aconteceu também, o cliente liga, mas nós que temos que conversar com ele quais são as provas, quais são a possibilidade de condenação, né? E aí, nesse sentido, eu digo que, vejam, talvez a gente não perceba o quanto essa colaboração tardia afeta e irá afetar muito mais o exercício da advocacia, né? À medida que eu via os que estavam aqui presentes, dizer que a colaboração tardia dá uma outra dimensão, talvez maior do que a gente não tenha visto a dimensão delas, porque veja, o sujeito pode estar com um advogado até o último, e ele literalmente diz para o Estado, olha, não concordo com essas provas, vou até o final, né? E depois da sentença condenatória, agora eu quero partir para uma colaboração. Veja como a situação é um pouco peculiar e justamente aí o papel do defensor da extrema importância. Entende-se como uma causa especial de diminuição de pena, como nós conhecemos, é uma confissão qualificada, né? Portanto, se em grau de apelação de recurso especial ou recurso extraordinário homologada a cooperação premiada, deverá ser aplicado o benefício da redução da pena,
cabendo ao julgador a discricionariedade quanto à fração a ser aplicada. E aí, vale lembrar também que essa proposta, eu não tenho tanta desconfiança assim, da atuação da autoridade policial, pelo contrário, aí o doutor Carlos Augusto Casarré levantou muito bem, né? Ou seja, eu sei que nesse tribunal há um caso concreto a respeito, que ainda está em fase de julgamento, mas onde a polícia tomou a iniciativa de propor a colaboração tardia. No STJ também já temos um acordo de colaboração iniciada pela Polícia Federal, né? Então, veja, aqui se amplia este campo de atuação dos agentes públicos. Benefícios ao colaborador por processo em que já há sentença condenatória e sua natureza jurídica. Se na fase executória a restrição imposta pela coisa julgada material não pode obstar a aplicação da causa especial de diminuição de pena ou a progressão do regime preconizado pelo artigo 4º, parágrafo 5º. Né? Ante a possibilidade de sempre se admitir a reforma em benefício do acusado, tal qual medidas como habeas corpus e revisão criminal podem desconstituir em benefício do condenado a coisa julgada. Esse raciocínio pode ser extraído de uma interpretação da súmula 611 do Supremo, que todos vocês já conhecem. Validade, possibilidade e limites para a utilização dos elementos obtidos a partir da colaboração. Já foi dito e repetido diversas vezes, todos nós sabemos que meio de obtenção de prova tem a decisão do Supremo, do HC Paradigma, do ministro Dias Toffoli, né? Também sem adentrar nessa questão de que trata-se de um negócio jurídico, né? Eu demorei para entender como advogado que eu precisava estudar direito civil de novo, né? Ou seja, eu me lembro que na sustentação de um HC no STF eu terminei dizendo que eu precisava rever o Pontes de Miranda, porque obviamente se é um negócio jurídico, e aqui a fala do ministro Neff corrobora isso, né? Justamente tem que estar presentes esses requisitos que foram aqui tratados: legalidade, regularidade e voluntariedade. E voluntariedade não é espontaneidade, nós sabemos. Então, é toda uma questão que encerra esse... que eu diria assim, para nós, quem era da área criminal, difícil entender o alcance de um instituto que tem uma feição de direito civil, né? Então, a gente aos poucos foi se amoldando, foi buscando a possibilidade de compreender essa dinâmica, né? E a colaboração tardia também ajudou a ampliar mais minhas dúvidas do que as certezas, né? Então, de start, quando pactuado em grau recursal, considerando-se encerrada a instrução probatória, não poderão ser utilizados quaisquer elementos da delação em desfavor dos demais acusados, sob pena de violação do contraditório da ampla defesa, né? Então, na fase recursal, essas, obviamente, quando se apresentam para o relator essa proposta da colaboração, essas provas não se aplicam para o processo que está em andamento. Para os Correios, obviamente, nós já sabemos, né? Quanto ao colaborador, de igual forma, apesar de se tornar para todos os efeitos réu confesso, os dados probatórios obtidos em razão da colaboração não permitirão revisar a condenação em seu prejuízo, mesmo que haja recurso por parte da acusação. Então, nesse momento, quando ele apresenta... E aí, tem que ver um momento temporal, né? Quando se apresenta essa proposta no momento da apelação, o Ministério Público pode ter pedido aumento de pena, né? E aí, imagine se a autoridade policial que apresenta, né? Veja a dificuldade que tem para o relator mais buscar, obviamente, superar esses entraves, porque é óbvio que o Ministério Público pode chegar e dizer: não, mas eu não concordo com esses benefícios, né? Pode ter uma leitura muito restrita do Instituto,
E o papel do magistrado aqui é justamente ponderar se a proposta que foi encaminhada desvendou os objetos que estão no artigo 4º, dos seus incisos. Né? Então, veja que há todo um tempo também para que se dê essa investigação, aí tem a corroboração, e, claro, o pensamento da Polícia Federal é diferente do Ministério Público, porque o MP, quando a gente percebe, ele já quer uma prova que dê sustento a um processo, né? Que é uma ação. A autoridade policial não. A autoridade policial vai diversos indícios que vão buscando, não necessariamente o processo, vão ampliando uma investigação aqui e outra. Então, é outra dinâmica que se apresenta e que resta muito clara a diferença de posicionamentos quando falamos em colaboração tardia. E lembrando que, via de regra, o colaborador está cumprindo pena. Né? O colaborador está, digamos, já sentença condenatória em primeiro grau, está em prisão preventiva, né? E tem todo um percurso onde essas provas que ele oferece estão sendo objetos de corroboração. Validade, possibilidades e limites para a utilização dos elementos obtidos a partir da colaboração. Se as provas produzidas a partir da colaboração tiverem a capacidade de elidir a responsabilidade penal de um coacusado ou beneficiar o próprio delator sob a premissa da permitida reformácio e meios, inclusive de ofício pelo órgão julgador, é possível reduzir a pena ou prolatar a absolvição, sempre tendo em perspectiva eventual limitação de rediscussão de matéria de prova nos recursos extraordinários. De igual modo, em sede de revisão criminal, observados os requisitos processuais, podem ser utilizadas provas obtidas por causa da colaboração premiada, a fim de revisar a coisa julgada material em favor do apenado. Em suma, veda-se a utilização da colaboração como meio de obtenção de prova nos processos onde já é encerrada a instrução probatória, né? Inclusa ação penal em que prolatada a sentença condenatória contra o colaborador, salvo quando for possível beneficiar o colaborador ou correu. E já, desculpe se estou correndo muito, mas não... E já chegamos aqui ao papel do advogado. Veja, no processo penal contemporâneo não se pode ignorar que a colaboração premiada se tornou meio de defesa. Né? Então, a ser considerado como uma estratégia processual. Então, a importância do nosso papel, Matheus, é sempre, cada vez que eu me deparo com uma situação principalmente com o réu preso, né, quando a gente é chamado para atender, pedir, obviamente, uns dias para analisar todo o contexto e para dizer quais são as estratégias a serem seguidas. Mas nós não podemos ter jamais um papel passivo, né? Pelo contrário, nós temos sempre uma atuação proativa. Isso é possível verificar no momento que se aceita a colaboração, mais ainda, né? Ou seja, não podemos deixar que o cliente se sinta mais seguro com o Ministério Público, né? Não é assim que funciona, né? Sempre nós vamos estar presentes, nós que devemos dizer como é que nós vamos conduzir, né? E aí o papel dele do advogado ser sempre proativo dentro dos limites éticos, né, que nós estamos e nós devemos cumprir pelo nosso estatuto. E aqui eu me lembro de um autor italiano que faz uma referência ao papel do advogado nos casos dos pentiti, né? Vejam o que nós podemos apontar aqui. A defesa do colaborador, né, não pode se limitar a legitimar com uma presença passiva o papel do Ministério Público, mais do que o advogado. Segundo, o defensor deverá verificar atentamente as ausências de causas de incompatibilidade entre a posição do delator e aquela de seus outros assistidos, no mesmo processo, ou em outros procedimentos,
evitando-se ulteriormente qualquer espécie de conflito de interesses ou defesas colidentes. Né? Alguém já mencionou aqui, acho que agora recentemente na fala do doutor Frederico, né, tem casos que vai chegar a esse tribunal onde o mesmo advogado defende 12 colaboradores. Doutor Fausto, sempre é um problema de fechar a memória, as lembranças, né? Então, a gente vai encontrar que um colaborador vai dizer, não, eu paguei 50, e o outro colaborador vai dizer, eu recebi 10. É o mesmo advogado. Então, alguma coisa não fecha. Esse é um ponto que, num processo criminal que tem 16 colaboradores, 16 colaboradores, um processo, 16 colaboradores, o mesmo advogado atua para 12 e mais outros coacusados do processo. Então, famoso, eu confesso que é bater falta, cobrar escanteio e querer cabecear. Ou seja, em algum momento tem alguma coisa que não fecha, né? Então, aqui seria importante, porque esse é um processo, doutor Nivaldo, que a lei se aprimora, mas seria importante delimitar em processo tal quantos clientes nós podemos ter. Sobretudo se vai se partir para a linha da colaboração, né? Delimitar, ou seja, como fazer isso, esse é um desafio, porque o que nós temos é só as nossas regras deontológicas, né? Mas será que é suficiente só isso? Né? Então, porque ele tem que sempre agir no melhor interesse, e quem age em favor de 16 não está agindo em favor de todos, ou de ninguém, que seria terminando especificamente, como estou dizendo. E aqui, as conclusões, né? Não há qualquer óbice legal ou constitucional à celebração de um acordo de colaboração premiada após a sentença condenatória. Então, isso está claro, né? Os benefícios acordados devem ser aplicados também em observância aos limites legais ao processo em que o colaborador foi sentenciado, mesmo em fase de execução penal. A competência para homologação do acordo deve ser regida conforme o grau recursal em que se encontra a ação penal, ou se já em fase de cumprimento definitivo da pena. As provas obtidas pela colaboração somente terão validade em procedimentos nos quais a instrução processual não esteja encerrada, salvo para beneficiar o correio ou o próprio colaborador. O advogado exerce, dentro de sua liberdade profissional, importante papel no processo de colaboração, devendo sempre observar as diretrizes deontológicas que demarcam sua atuação. É um instituto, a colaboração tardia é o que mais requer alguns... eu diria, em razão dos poucos casos que nós temos, lembrando sempre que o primeiro, vejam só, agora que me lembrei, do Marcelo Odebrecht, do Supremo, portanto, foi o Supremo que disse, olha, a primeira colaboração tardia é do Marcelo Odebrecht, depois tem do diretor da OAS, né? Então, eu penso que não há, se alguém for contra esse instituto, dizer, não, isso é inconstitucional, isso não tem cabimento nenhum, né? Pelo contrário, o que nós devemos é aprofundar esse instituto, ver como nós avançamos, né, nesse sentido, sempre com os objetivos que eu já mencionei no início. Eu agradeço a paciência de vocês e deixei para o final de cumprimentar ao doutor Nivaldo, né, magistrado que eu tenho profunda admiração, carinho e respeito também. Obrigado.